Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar aqui com a atividade 1 de controle multivariável, né? Se esse conteúdo aqui auxiliar vocês de alguma forma, se auxiliar no entendimento aí do conteúdo, pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal aí para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo. Se vocês precisarem de algum apoio mais profundo aí, o contato está na descrição, tá bom? Então vamos lá pro conteúdo. Essa atividade aqui diz o seguinte, ó. A atividade 1 de controle multivariável. A análise de circuitos é uma área fundamental da engenharia e eletrônica, envolvendo a compreensão e manipulação de correntes elétricas e tensões em componentes como resistores, capacitores e indutores. Exploraremos um circuito eletrônico composto por 3 malhas distintas. Então aqui nós temos o circuito, tá? Primeira malha, segunda malha, terceira malha. Considere um circuito eletrônico representado pelos seguintes sistemas. As equações que representam o sistema podem ser definidas por... Então aqui ele já trouxe, tá? O cálculo aqui da primeira malha, tá? Então ele segue nessa direção aqui. Menos V1 mais R1 vezes a corrente que passa aqui no 1, que ele chamou de I1, mais L1 vezes a derivada da corrente que passa aqui com relação ao tempo, mais a tensão do capacitor, tá? Primeira malha. Segunda malha é menos V2 mais VC1 mais L2 vezes a derivada de I com relação ao tempo, tá aqui, ó, tá? Mais VC2, fecha a terceira malha. Fecha a segunda malha. Terceira malha, menos V3 mais L3 vezes a derivada de I com relação ao tempo, mais o VC2, tá? Então, assim, eu tô falando menos, né, V1, porque é a direção do circuito, tá? Imagina que aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. Então, a gente passa pelo polo negativo, aí menos, tá? Isso tudo igual a zero, né? Aí a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente obtém isso aqui, tá? Beleza? E aqui ele fez a análise das correntes, né? Quando elas se dividem. Então, ali o IC1, né? É igual I1 mais I2, então ele divide as correntes. E o IC2 é I2 mais I3, dividindo as correntes ali, tá? Beleza. Ele trouxe aqui para nós essas equações. Aí diz o seguinte: observe que temos neste circuito 3 tensões de entrada. Então, olha só, ele já deu as entradas aqui para nós, tá? Ele faz isso aqui, as quais são chamadas de V1, V2 e V3. E a tensão acima do capacitor chamamos de V. Considerando como variáveis de estado as 3 correntes e as tensões nos capacitores, e já tendo como definição as seguintes expressões do sistema, expresse o sistema eletrônico por meio de matrizes de estado, tá? Então, pessoal, ele já trouxe aí, fiz algumas simplificações, só que nós precisamos manipular essas equações e chegar nas matrizes de estado, de acordo com as regras, tá? Mas para ficar mais claro para vocês aí, o que seriam essas variáveis de estado, né? O que seriam essas variáveis de estado? Ó, observem aqui que ele já trouxe para nós as variáveis de estado. Então, ele considerou I1 igual a X1. Aqui é I2, tá? I2 igual a X2 e aqui I3 tem um erro de digitação aqui, tá? Na própria imagem do enunciado. VC1 igual a X4, VC2 igual a X5. Aqui ele já diz que a matriz A tem que ser 5 por 5 e a matriz B 5 por 3. O que seriam essas variáveis de estado? Variáveis de estado são variáveis escolhidas para descrever o estado de um sistema dinâmico em um determinado momento, de modo que a partir dessas variáveis possa-se prever o comportamento futuro do sistema. Em sistemas dinâmicos, o estado é uma combinação de variáveis que juntas representam completamente o sistema em um instante de tempo específico. No contexto desses sistemas de controle, as variáveis de estado são usadas para representar as informações internas do sistema que são necessárias para determinar sua evolução ao longo do tempo.
Elas podem incluir quantidades físicas como posição, velocidade, corrente elétrica, carga elétrica armazenada, entre outras, dependendo do sistema em questão. Então, as variáveis de estado são fundamentais para modelar e analisar sistemas dinâmicos, pois permitem descrever de forma compacta e completa o comportamento do sistema ao longo do tempo. Elas são especialmente úteis na análise de sistemas complexos, pois simplificam a representação do sistema e facilitam a aplicação de técnicas de controle e análise. Então, de uma forma mais simples, o que seriam essas variáveis de estado? Imagine que você está navegando em um barco pelo mar em uma jornada. As variáveis de estado seriam como os instrumentos de navegação que você tem à disposição para manter o controle e saber onde você está em sua jornada. Então, essa ideia aqui, ó. Considere que você tem um mapa equivalente ao sistema de equações, que descreve o circuito eletrônico, que mostra as correntes marítimas, as velocidades do vento e as posições dos faróis ao longo do caminho. Para navegar com sucesso, você precisa monitorar constantemente sua posição atual, sua velocidade, a direção do vento e a influência das correntes contínuas. Olha só, isso aqui é como se fossem as variáveis de estado, tá? Para te orientar, para você fazer o controle e o monitoramento de onde você está. Essas informações são como suas variáveis de estado. Elas representam as condições atuais do seu ambiente, o estado do sistema, que você precisa conhecer para tomar decisões informadas sobre como ajustar seu curso, o controle do sistema. Se você não tiver essas informações, ou seja, se não tiver essas variáveis de estado, seria como navegar às cegas, sem saber onde está indo ou quais fatores estão afetando sua jornada. Mas, com essas variáveis de estado, você pode prever melhor como as condições atuais afetarão o seu progresso e ajustar sua rota conforme necessário para alcançar seu determinado destino. Então, é justamente esse o objetivo ali das nossas variáveis de estado, que seriam as correntes, as tensões, os capacitores, tá? Então, para esse modelo de exercício, para que seria importante as variáveis de estado? Previsão do comportamento futuro, projeto de controladores, para regular a tensão e tudo mais, análise de estabilidade, diagnóstico de falhas e otimização de desempenho. Então, toda uma predição aí para controle e monitoramento, tá? Entendido, então, a importância das variáveis de estado? Vamos montar, então, esse sisteminha para a gente ter um sistema de controle e monitoramento, tá? Desse circuito eletrônico.